Você sabe quais são os benefícios do Squalane presente em todos os produtos da Biossance? Ele hidrata instantaneamente e retém a umidade essencial da pele, acelera o processo de renovação celular e ainda ajuda a proteger a pele e reduzir sinais de vermelhidão e irritação. Acesse o site www.biossance.com.br para saber ainda mais sobre a marca. A escola em que meu filho estudava me chamou para uma reunião dizendo que há um ano eles notavam que meu filho só chorava e não brincava com os coleguinhas. Na mesma hora pedi para chamá-lo e falei para ele me contar o que estava acontecendo, porque eu precisava entender para poder ajudar. Então ele, com olhos cheios de água, me disse: mamãe, eu estava conversando com um coleguinha e disse para ele que eu não era uma menina, e sim um menino. Ele me bateu, dizendo que eu era doido. E depois disso, todas as crianças não queriam brincar comigo. Dali para frente, precisei entender o que seria ser mãe de um filho trans. No Amar de hoje, vamos conversar com a Jaciana, que é uma mulher homoafetiva, ativista e mãe de 3 crianças lindas. O Gustavo, de 7 anos, o Edgar, de 11 e a Nicole, de 14. Ela tem uma filha diagnosticada com autismo e descobriu que seu caçula, com apenas 2 anos, era um menino trans e passou pelo processo de transição ao lado dele. Hoje ela vai contar sobre essa descoberta e quais foram os desafios que eles enfrentaram. Jace, obrigada pela tua participação aqui no programa. A gente vai falar de um tema muito relevante. Você tem uma história de muita força e muito amor. Você é super engajada nas causas LGBTQIA. Então, eu queria que você contasse um pouco de como começou essa tua jornada. Bem, tudo começou em 2018, quando o Gustavo, a gente matriculou ele numa escola, a gente morava na Paraíba e se mudamos para Fortaleza para poder recomeçar a vida, né? Então, quando eu matriculei o Gustavo na escola, eu era uma mãe sempre presente, como eu sempre fui na escola. Até que, do nada, a escola me liga, falando que precisava que eu fosse na escola porque precisava conversar comigo. Então, eu fui muito desesperada porque o Gustavo era bem inquieto na escola. Só que quando eu cheguei lá, eu me deparei com a coordenação, com os professores e com a professora com uma folha na mão. Eu não esqueço nunca porque a forma como ela começou foi assim: mãe, há 1 ano e meio, a gente vem observando a sua criança e a gente percebeu que a sua criança, ela não costuma brincar com outras crianças, chora bastante, com bastante frequência, não quer ir ao banheiro sozinha e a gente está achando que a sua criança tem depressão. Só pra gente se situar, nessa época o Gustavo nasceu menina, como ele chamava? Isso. Como ele chamava? Sofia. Era uma menina. Isso. E quando você foi chamada na escola, Sofia tinha que idade? 4 anos. Não tinha transicionado? Não. Então você foi chamada porque os coordenadores achavam que o comportamento estava diferente. Você em casa não havia notado nada, Jace? Eu sempre percebi que o Gustavo, ele tinha uma forma diferente de ver as coisas. Ele não gostava de nada feminino. E em casa eu sempre permitia que eles brincassem com o que eles quisessem. Então o Gustavo sempre queria ser o menino na história. Ele sempre brincava com os carrinhos do Edgar, ele não queria brincar com os brinquedos da irmã. Na minha casa, ele era livre para poder viver como ele quisesse, mas na rua, como eu não entendia nada sobre esse assunto, então eu vestia ele da forma que era para ser vestido. Mas sempre ele chorava muito. Vamos falar dos teus 3 filhos nesse momento. O Gustavo tem 7 atualmente, o Edgar 11 e a Nicole 14. Como é que foram as suas gestações, Jace? Eu tive 3 gestações difíceis, porque eu sou diabética. A Nicole, ela nasceu prematura de 6 meses, devido à minha gravidez ter tido muitos problemas. Então ela ficou durante bastante tempo no hospital, até que ela saiu, mas que teve bastante sequelas. Ela veio falar com 5 anos, andar com quase 6 e foi diagnosticada nesse meio termo como autista. Quantos anos ela tinha quando você teve o diagnóstico da Nicole? Como é que ela está hoje? Ela hoje é uma criança que está bem desenvolvida para o que os médicos falavam da minha filha, que ela não ia andar, não ia falar. Nossa, então é um autismo severo. Isso. Eu nunca acreditei no que os médicos falavam, porque acima de tudo eu tenho muita fé. Então eu sempre batalhei muito para que a minha filha pudesse ter sua vida própria, porque eu acho que o autismo não faz você incapaz. Lógico. E hoje a minha filha, ela tem 14, ela é campeã de xadrez. Você tá brincando? E que maravilha. Já fala, então assim, ela é uma bênção que Deus me deu. Então assim, eu sou muito orgulhosa da filha que eu tenho.
Vamos voltar a falar do Gustavo. Quando o Gustavo tinha 2 anos, você começou a perceber que ele começou a se comportar de maneira agressiva e diferente. Nessa época ainda era a Sofia, com 2 anos. O que estava acontecendo, Jace? Sempre quando eu forçava o Gustavo a colocar vestidos, e principalmente tiaras, ele chorava muito. Porque ele sempre se referia, quando ele começou a falar, no termo ele. Ele não gostava que eu chamasse ele no ela. Mas até aí eu não entendia nada, então ele chorava muito, se machucava, batia a cabeça na parede, no chão. Aí quando ele começou a arrancar os cabelos da cabeça, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa muito errada com meu filho. Então eu procurei a neuropediatra, lá a gente fez diversos exames e nada eles viram de diferente no Gustavo. Só falaram que era uma criança que tinha hiperatividade. Mas cada dia que passava, o Gustavo ficava cada vez mais agressivo, chorava muito, se fechava quando tentava fotografar. Então ele era uma criança depressiva. Você acabou mudando para Fortaleza. E aí as coisas mudaram. Mas por que você tomou essa decisão de mudar para Fortaleza, Jace? A minha família não aceitava eu ter me assumido lésbica. Então eu estava com muitos problemas familiares. Para que eu pudesse ter uma vida mais calma, que eu achei que poderia, eu me mudei para Fortaleza porque eu tinha uma amiga lá. Ah, você tinha uma amiga. Tá. Que ela me ofereceu um trabalho, então eu fui porque eu queria ter um pouco de paz. Só que acho que foi bem pior do que se eu tivesse ficado na Paraíba. Você já tinha alguma desconfiança dessa transição de gênero que a Sofia queria virar a Gustavo? Você já sabia ou não? Não. Você achava que era um comportamento agressivo por algum outro motivo? Isso. Por isso que eu procurei psicólogo, neuro, porque eu queria entender para poder ajudar. Só que eu nunca tinha ouvido falar sobre o assunto de crianças trans. Até aquele momento. Tá. E quando você foi chamada na escola, o que aconteceu a partir dali? Eu chamei o Gustavo junto com os ele professores. Tinha quatro anos. E eu pedi para ele se abrir comigo, porque eu não tinha como ajudar se eu saber. não entender o que ele estava se sentindo, né? Então ele começou a chorar e falou, mamãe, eu falei para um amiguinho meu que eu não era uma menina, eu era um menino. Só que ele me chamou de esquisito, de louco, e começou a me bater. E nisso foi uma sequência. Eu não conseguia mais ir no banheiro sozinha, eu não conseguia brincar, porque eles me agrediam. Ninguém queria mais chegar perto de mim. Nisso eu peguei o meu filho e levei para casa, porque ele sofreu 1 ano e meio isso. E a escola estava totalmente a par das agressões e não me falou. E ele não te falava nada em casa também? Ele ficava sempre na dele, brincava sozinho, até esse dia na escola que ele se abriu para mim. E dentro do que uma criança de 4 anos consegue expressar, ele acabou tendo uma conversa com você que deu início a uma nova fase, uma nova criança. Como é que foi essa conversa, Jace? O que ele conseguiu aos 4 anos expressar para você? Eu cheguei em casa, chamei ele no meu quarto e falei assim, a gente precisa conversar. Fala pra mamãe o que é que você tá sentindo, porque eu tenho que te ajudar, mas eu não consigo. Aí ele me pegou na minha mão e falou assim, mamãe, você tá vendo esse espelho? Não sou eu. Eu não sou uma menina. Você consegue entender que eu não sou uma menina? Na hora assim eu fiquei em choque, porque eu não sabia nem o que fazer, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre o assunto de crianças trans. Então eu comecei a pesquisar na internet, no Google, até que eu achei o Mães pela Diversidade, que foi o caminho para eu começar a ajudar o Gustavo. Bom, com essa idade não se toma hormônio nem remédio, mas ele já cortou o cabelo, começou a usar cueca, foi uma coisa que vocês fizeram juntos? Ele falou para mim, né, se eu poderia entender ele, se poderia chamar ele de Rafael. Quando eu falei, eu posso te ajudar. Se você quer ser chamado de Rafael, eu chamo, meu filho. É só isso que você quer? Sabe assim, o olhar de uma criança triste se transformar em outra pessoa? Eu vi outra criança naquele momento. A partir do momento que eu cheguei para os meus filhos e expliquei o que ele sentia, a Nicole na mesma hora falou assim, tá bom, mamãe, ele nunca pareceu uma menina mesmo. Todos na minha família respeitaram o que ele estava sentindo. Então ali foi outra criança que a gente viu naquele momento. Uma criança alegre, e pediu para tirar uma fotografia, que foi uma das coisas que mais me surpreendeu, porque o Gustavo não gostava de tirar foto. Da onde o Rafael virou Gustavo, então? Ele passou 20 minutos sendo Rafael, aí bom. ele chegou e falou assim, mãe, Rafael não combina comigo, Gustavo combina mais. Já, se num determinado momento lá em Fortaleza você precisou mudar para São Paulo,
O que te levou a mudar para cá? Eu fiz o Instagram, então eu comecei a postar e falei sobre a transição do Gustavo. E daí um jornal me chamou no direct. Falou que queria fazer uma entrevista comigo, que estava muito interessado sobre o assunto, só que eu a estranhei porque esse jornal, na cidade onde esse jornal tinha uma mãe de uma criança trans. Então eu procurei ela e ela me falou, não fala com eles. Eles são completamente transfóbicos. Nossa. O que você responder, eles vão reverter todas as palavras. Então, na mesma hora eu bloqueei e não falei mais nada. Uma semana depois, um seguidor me mandou um print. Eles fizeram uma matéria, colocaram a foto do meu filho, colocaram meu nome completo, falaram a cidade que eu morava e nisso começou os ataques. Um atrás do outro, ameaças, falando que iam matar a gente. E isso eu comecei a ter crise de ansiedade, porque eu achei que ia acontecer algo com a gente. Então eu não deixava mais meus filhos sair pra fora. Que covardia. Não conseguia mais sair na rua com medo de alguém reconhecer a gente. E daí, nesse meu termo, a Casa Chama, que é outra ONG, que a gente também conhecia aqui em São Paulo, falou, vocês não podem ficar aí. Se a gente conseguir uma casa aqui em São Paulo, vocês não mudariam pra cá, já que você tá vindo fazer o acompanhamento do Gustavo aqui? Eu nem pensei. Ou era me mudar, ou a gente continuar da forma que a gente tava. Desse período que ele te contou, até ele transicionar, até você sofrer as ameaças e mudar para São Paulo, vocês ainda ficaram um tempo na escola? Sim. Como é que foi quando ele finalmente se assumiu menino? Quando isso aconteceu, foi mesmo na época da pandemia, então as escolas fecharam, né? A gente ficou entre grupos só tendo aulas em grupo, né? Só que a escola foi completamente fechada. Não aceitava respeitar o nome social dele, não queriam me escutar. Simplesmente se fecharam e falaram que se ele quisesse ficar no grupo, iria continuar com o nome morto que ele tinha. Eu tive que ir para a Secretaria de Educação. Foi todo um processo muito doloroso para que eles pudessem pelo menos chamar ele de Gustavo. Já, se a falta de informação sobre crianças trans é visível, como você acha que está esse entendimento, acolhimento hoje em dia? Está melhorando? O que a gente poderia deixar aqui para quem está assistindo a gente passando por isso? Se você pudesse deixar conselhos ou grupos de acolhimento, conta um pouquinho pra gente. Hoje em dia está um pouco mais fácil, mas também ainda existe muito a questão do tabu, porque as pessoas ainda não conseguem entender, misturam a identidade de gênero com orientação sexual, que é uma das coisas que mais eles querem colocar como barreira, principalmente no meu caso, que eu sou uma mulher lésbica, eles acham que é incentivo nosso, por ele ser uma criança trans, mas existe muita dificuldade, principalmente na parte de médicos, porque a gente temos grupos de pais, que a gente conversa, se apoia, se acolhe, porque hoje são muitos pais que estão começando a se abrir e entender suas crianças. Então, muitos são os relatos de médicos que fazem transfobia, que não respeitam o nome social, que não entendem, que não acolhem. Então é muito difícil para nós, porque a gente tem que estar todos os dias tentando ensinar as pessoas a entender que a gente não quer que eles entendam, só simplesmente respeitem as nossas crianças e entendam que elas merecem existir. Teve algum lugar que você buscou acolhimento, que pode ajudar também quem está passando por isso, para a gente deixar aqui? O Mães pela Diversidade, ela é uma ONG que tem, cada estado tem um Mães pela Diversidade. Então elas acolhem as mães e a gente tem os grupos pequenos, né, que é o dos pais. E quando seu filho tiver acima de 18 ou uma idade pela medicina, que acho que tem uma idade, né, ele vai fazer a transição hormonal também? Sim, tem essa questão do bloqueador, né? As crianças têm que usar a partir da puberdade. Então, a partir do momento que ele entrar na puberdade, se o hospital entender, porque eles passam por psicólogo, psiquiatra, para entender se realmente é algo que a criança queira, porque por mais que nós pais tentamos ajudar as nossas crianças, eles não escutam a gente, eles querem entender o que a criança quer, porque a partir do momento da puberdade vai o desenvolvimento do corpo, né? Então ali é um processo, para os meninos tem um tipo de bloqueador e para as meninas tem outro, só que ambos, a partir do momento que para de fazer o uso do bloqueador, o corpo volta ao normal do que ele era. No caso, se acontecer da criança querer voltar atrás, não querer mais fazer a transição. Você contou aqui pra gente que a Nicole foi diagnosticada do espectro autista, mas é uma campeã de xadrez, uma menina maravilhosa. Imagino que tenha muito aí da sua contribuição, da mãe especial que você é.
E o Edgar? Vamos falar um pouquinho do Edgar. Ele é fluido? Explica para quem não sabe o que é. O Edgar, ele tem um comportamento um pouco afeminado. Mas a diferença, ele quer ser homem, mas também se sente como mulher. Então ele fica em ambos os sexos. Uma hora ele quer estar de vestido, uma hora ele quer estar de Capitão América. Então assim, ele flui em ambos os sexos. Então é bem mais complicado. E na escola ele está sofrendo algum bullying ou tá sofrendo? Sim, bullying na escola é uma das coisas que nós pais mais sofremos. Imagino. Né? Quando que você começou a perceber sobre o gênero fluido do Edgar? Foi depois que você teve essa conversa com o Gustavo? Ele sempre apresentou esse comportamento? Vamos dizer assim, porque com o Gustavo você foi chamada na escola, assim, deu um alerta, você acolheu e ele te contou. Como é que foi com o Edgar, essa descoberta? O Edgar, ele sempre teve um comportamento feminino. Ele gostava de Barbie desde pequenininho. Então eu achava, no meu entender, que na época eu não entendia, que ele ia ser uma criança gay. Porque até então eu não fazia entendimento de nada. Com o conhecimento que eu vim tendo com o Gustavo e de muitas crianças que a gente vem acolhendo no grupo, então eu fui percebendo que o Edgar também era uma criança transgênero, só que com gênero fluido. Aí ele entrou no mesmo hospital e no mesmo acompanhamento do Gustavo. Já você tem uma página no Instagram, que a gente vai deixar aqui, @JacianeGustavinho, que você mostra e naturaliza um pouco a existência das crianças e adolescentes trans. Conta pra gente por que surgiu essa página, se tá bombando, quantos seguidores você tem, o que você pretende com essa divulgação aí? Obviamente, acolher, informar, mas como é que tá sendo essa experiência aí? No começo eu achava que ia ser uma brincadeira, assim, só fazer vídeo, porque o Gustavo ele gosta de atuar, mas eu percebi que eu poderia ajudar outras mães. Porque a partir do momento que eu abri a página, começou a vir pais me procurando para pedir ajuda, que não conseguiam entender suas crianças. Então eu percebi ali que eu poderia não só ajudar o meu filho, eu poderia ajudar outros pais a entenderem as suas crianças e poderem também acolher as suas crianças. Porque assim, se eu tentasse esconder o Gustavo, eu não ia estar ajudando meu filho. Porque a falta de informação e de entendimento é que causa muitas agressões e muitos atentados contra a gente. A gente é muito perseguido porque as pessoas não entendem. Muitos nem sabem nem a existência que existem crianças trans. Em que uma pessoa não é trans com 18 anos. Uhum. Ela nasce trans. Uhum. Mas aí vem a questão do processo da sua família, uhum, da forma que você acolhe, da forma que você vai entendê-la. Hoje, só de você entrar numa página e escutar de uma mãe que você conseguiu compreender o seu filho, que através de você conseguiu ajudar aquela criança a sair de uma depressão, você se sente bem, porque não é só você ajudar o seu filho, é ajudar outras pessoas a entender que o amor é acima de qualquer coisa, sabe? Já, se você passou por um processo de descoberta enorme, assim como você, eu acredito que muitas mães não tinham ideia dessa possibilidade. Hoje, depois de tudo que você aprendeu, que conselhos você poderia dar para os pais que estão assistindo a gente, que passam, ou podem passar ou estão passando por essa situação? Muitas vezes os pais, eles querem que os filhos sejam o nosso espelho, né? Uhum. Só que a gente tem que entender que os filhos da gente não são nossos, né? Eles são do mundo. Então, a partir do momento que você se coloca no lugar daquela criança para entender o que ela sente, você consegue entender o que está se passando. Eu sempre fui uma mãe que eu falei para mim que no dia que eu tivesse um filho, eu não seria igual aos meus pais. Eu iria me sentar e entender o que eles sentem, para que eu pudesse não ser só a mãe, ser a amiga, entender, estar ao lado deles para que eles futuramente se formem, que eles possam ser grandes homens e grandes mulheres como minha filha. Jace, olha, que mulher empoderada que você é, assim, né? Você é realmente uma pessoa muito lúcida, assim, o teu lugar de fala é muito importante, né? Eu fico às vezes até horrorizada com a quantidade de julgamento e xingamento por nada. Então a gente tem que ter uma força interna, não só na maternidade, porque você faz de maneira solo também, com 3 filhos, e de uma maneira muito empoderada também, né? Para que a gente consiga criar e instruir seres humanos felizes. Depois de tudo que você passou, o que significa amor para você, Jace? Meus filhos. Que linda. Se você pudesse deixar um recado para essa humanidade que está doente, eu acho, né? Para as pessoas que falam besteira, que agridem, essas crianças que fazem bullying com teus filhos,
Se você pudesse deixar um recado de verdade para quem está assistindo a gente, talvez não entenda a tua história, que recado você deixaria? Que elas consigam entender que cada pessoa tem seu modo de viver, que se coloque no lugar do próximo para entender a dor que ela sente, porque não é fácil para alguém se olhar no espelho e não se entender. Então, a partir do momento que meu filho olhou para aquele espelho e falou assim: mãe, você consegue entender que esse ali não sou eu? Eu percebi naquele momento que eu tinha que ajudar o meu filho. Assim como a humanidade tem que entender que a gente tem que ajudar o próximo. Se a humanidade pudesse perceber e se colocar no lugar do outro, muita coisa mudaria. Porque o problema dos seres humanos, elas perderam a humanidade. Jace, obrigada. Você é muito maravilhosa. Obrigada por ter compartilhado aqui tua história. Boa sorte com a sua família. Você está num lugar de muita luta, de muita voz. Espero que você inspire muitas pessoas, tá? Obrigada. Obrigada. Se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Se você é de São Paulo, pontua isso no e-mail para facilitar o nosso contato com vocês. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!